No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Olá, bom dia. Eu sou Joel Scali e começa agora o Observatório na Brasil Atual, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com a co-apresentação do jornalista Franklin Valverde. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel. Tudo bem? Tudo bem. Hoje nós vamos falar do mercado de trabalho na pandemia. Aumentou o desemprego na pandemia, mas ele já vinha. O desemprego no país parece que é crônico, Franklin, e a situação piorou e piora cada vez mais. É verdade, Joel. Acho que uma série de questões aí já vinham matando os brasileiros de fome, vamos dizer assim, né? Antes da pandemia, a pandemia só fez piorar essa situação, né? A gente tem que dizer muito que o desemprego é função da política econômica que está adotada no país, principalmente depois do golpe contra Dilma, né? A economia piorou muito depois de lá para cá, né? Jogaram toda a culpa em cima dela. Ela tinha suas culpas, é inegável, né? Que ela fosse isenta, não. A política dela tinha alguns problemas também. Mas depois que ela saiu, disseram que iam fazer um mundo maravilhoso, ele só veio a piorar. E agora com o atual governo, então, nossa, nós regredimos pelo menos a mais uns 60, 70 anos. Engataram a marcha ré e a coisa vai para trás a uma velocidade de Fórmula 1. De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, no último ano, em meio à pandemia do novo coronavírus, mais de 8 milhões de pessoas perderam emprego no país. Para conversar sobre esse assunto, eu vou receber a professora Marta Aguiar de Bergamin, que é professora de Sociologia e Política na Escola de Humanidades da Fundação Escola de Sociologia Política de São Paulo, a FESP. Bom dia, Marta. Seja bem-vinda ao nosso programa. Olá a todos, bom dia. O professor Arnaldo Nogueira, pesquisador em Relações do Trabalho e Organizações. Ele é professor titular da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade e Ciências Atuárias da PUC de São Paulo. E ele é também livre docente da FEA USP, lá na Universidade de São Paulo. Bom dia, Arnaldo. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Um bom dia especial à minha colega Marta, da Escola de Sociologia. Vamos ter um bom bate-bola. Eu tenho formação também em sociologia, viu, Marta? Então, a gente está tranquilo aí no terreno. Ótimo. Você vai conferir as notícias do mundo com Rogéria Viana, da Rádio ONU, direto de Nova York. E os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor com Franklin Valverde. A taxa de desemprego no Brasil ficou em 14,2% no trimestre encerrado em janeiro, segundo dados do IBGE, divulgados em março. É a maior taxa registrada para o trimestre desde 2012, quando foi iniciada a série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o PNAD contínuo. Ao todo, 14,3 milhões de brasileiros estavam sem posto de trabalho no início deste ano, quando o auxílio emergencial de R$ 600 já havia terminado. Mesmo com o desemprego elevado, a população ocupada avançou no trimestre, chegando a 86 milhões de pessoas. Essa alta foi puxada principalmente pela informalidade, segundo o levantamento. Marta, a informalidade, devido à pandemia, e ela já vinha há algum tempo atrás, avança no país. O que significa para a economia o crescimento da informalidade? Bom, a gente tem muitos problemas, né, com a pandemia, enfim, uma pandemia que se alonga, que a gente não consegue debelar, melhorar a situação, que vai agravando essa situação do desemprego, né? A informalidade já era crescente, né? E a gente nota também que as mulheres saíram do mercado de trabalho e não conseguem retornar, né? As mulheres são as mais prejudicadas nesse momento no mercado de trabalho, porque ainda ficam a cargo dos cuidados das crianças, dos idosos, dos doentes, né? As mulheres são ainda as responsáveis por esses cuidados, e elas saíram do mercado de trabalho em maior número, elas já estavam numa informalidade maior, e não conseguem retornar enquanto a pandemia não melhorar, né? A gente não conseguir retornar alguma atividade econômica.
Então, sem o auxílio emergencial, as mulheres enfrentam questões ainda mais graves, né? As mulheres chefes de família estão realmente numa situação de fome no Brasil, né? Então, a gente vê essa situação bastante grave. Arnaldo, a informalidade vem crescendo desde a reforma trabalhista, que colocou um número expressivo de brasileiros na informalidade. O que significa ela para a nossa economia? Primeiro, a gente tem que fazer a pergunta do advogado, né? Quem conduziu a reforma trabalhista? Ela foi uma reforma de um setor só, o setor empresarial, que pressionava diretamente o Michel Temer. Todo o sindicalismo, todas as centrais sindicais foram alijadas por completo dessa negociação. Na verdade, foi já a presença de um Congresso completamente conservador, que, alinhado com os interesses apenas das classes dominantes e das elites econômicas, acabaram aprovando uma reforma que, ao invés de inverter o sinal da informalidade para a formalidade, pelo contrário, está alinhando todo mundo em situação de insegurança, instabilidade e, evidentemente, informalidade. Então, a criação do trabalho parcial, do intermitente, da terceirização de ponta a ponta, né, abrindo a possibilidade de terceirização até de atividades fins nas organizações, isto realmente mostra que o interesse do setor empresarial é reduzir o custo da força de trabalho na porrada, ou seja, através da lei. Então, a capacidade de reação para uma situação dessa é cada vez mais complicada, porque na hora que você arrasta contingentes de quase 40 milhões para o mercado informal, você não tem proteção, você não tem direitos, você não tem sindicato, você não tem capacidade de negociação. Então, por trás disso tem muitas ideologias jogando contra a capacidade de resistência diante desse verdadeiro descalabro no mundo do trabalho. Essa aqui é a verdade. Arnaldo, diante deste quadro, qual é o futuro da nossa economia? Bom, ele é bastante problemático, porque a economia gira quando você distribui melhor a renda. E o emprego e a ocupação, seja ela informal ou formal, que é o eixo pelo qual você distribui melhor a renda, porque nós não temos no Brasil um programa de renda básica efetivo. Nós temos um Bolsa Família, né, que dá alguma assistência muito precária para as famílias mais empobrecidas. Então, é evidente que a economia vai ficar patinando no mesmo lugar, porque você não tem uma política econômica voltada para o que a gente chama compatibilizar o social com o desenvolvimento econômico. Nós temos uma política que é de desgoverno, que é aposta no mercado liberal para alocar os recursos e resolver os problemas. E, evidentemente, por aí a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então, a economia vai patinar enquanto a gente não reduzir as desigualdades que a Marta falou muito bem. Mulheres, negros e jovens são os mais atingidos nessa precarização do mundo do trabalho que nós estamos vendo, né? E também os mais atingidos, eu quero ouvir a Marta agora, são as pessoas que têm pouca escolaridade. Veja só, um levantamento do IBRE, do FG, da Faculdade Getúlio Vargas, divulgado no último mês, revelou que a redução do emprego foi significativamente maior entre os brasileiros que possuem poucos anos de estudo ou não chegaram a concluir o ensino médio. Do total, 7,3 milhões de postos de trabalho perdidos em 2020. 76% eram ocupados por brasileiros com até 10 anos de estudo, mostra o levantamento. O número de ocupados com até 3 anos de estudo caiu 20% na média do ano, na comparação com 2019. Por outro lado, houve um aumento de 4,8% no emprego de pessoas com mais de 15 anos ou mais de estudo,
com um superior, inclusive podendo ter o superior incompleto. Marta, o que significa esses números? Primeiro, eles são alarmantes, mas mostra que, por exemplo, na era digital, as pessoas com mais experiência estão voltando para o mercado de trabalho? É muito preocupante, né? Porque a gente tem a questão também dos jovens, né? Acho que tem as franjas do mercado de trabalho, então, que são as pessoas que têm menos qualificação, são as primeiras a perder os seus trabalhos, o acesso à renda, né? E estão enfrentando muita dificuldade de retornar, né? Na outra ponta, a gente tem as pessoas mais qualificadas que conseguem trabalhar de casa, numa situação mais confortável nesse momento no mercado de trabalho, né? Por conta da pandemia. Mas na franja a gente tem as pessoas que primeiro perdem a sua renda, né, o acesso à renda, e a gente então tem um terço, né, um pouco mais de um terço, acho que essa pesquisa mostra também, de jovens que nem estão trabalhando, nem estão com acesso à renda, né, e é uma coisa em torno de 34% dos jovens de 20 a 29 anos estão nessa situação, né? Então a gente tem, é muito grave, porque a gente sabe que a entrada no mercado de trabalho acaba por determinar um certo destino social, digamos assim, né? De permanência no futuro do mercado de trabalho. Então, se os jovens não conseguem acessar o mercado, ou acessam também empregos de muita informalidade, com a renda muito baixa, são pessoas que não conseguem superar essa condição inicial do mercado de trabalho, né? Então, a gente realmente tem uma preocupação com essa geração que não está conseguindo completar seus estudos, né? E agora fora da escola, acho que num número maior, é muito preocupante isso no Brasil, né? Porque a educação não foi privilegiada nesse momento de pandemia, pelo contrário, a gente viu os jovens em situação mais vulnerável, sem acesso à internet, portanto, sem acesso aos estudos, né? À escola, ficaram alijados desse processo nesse momento, né? Já enfrentavam situação muito difícil. Então, a gente vai vendo uma situação se agravando, né? Dessa desigualdade social que possivelmente vai nos mostrar uma piora, né? A situação do Brasil já era muito ruim, a gente é dos países de maior desigualdade do mundo, e eu acredito que com a pandemia a gente vai piorando essa situação, então é muito grave. Arnaldo, diante do aumento da desigualdade, teremos uma geração perdida de jovens? Pois é, concordo plenamente com a Marta, e só vou dar um dado, Marta e colegas e demais ouvintes. No desemprego, nós temos entre 14 e 24 anos de idade, mais de 70% de desempregados. Conforme aumenta a faixa etária, diminui o desemprego. Relacionando isso com a escolaridade que a Marta estava falando, aí os indicadores são mais complicados ainda. Então, veja, o Brasil tem mania de desperdício dos seus talentos futuros, das gerações futuras. Se nós estamos aqui no Observatório do Terceiro Setor, o grande gancho de um desenvolvimento sustentável está voltado no investimento das gerações futuras. Ora, se nós estamos jogando na boca do lixo 70% dos jovens, a resposta à sua pergunta, Joel, é direta. Quer dizer, nós estamos desperdiçando talentos, força de trabalho, criatividade e, evidentemente, renovação do mercado de trabalho. Isso significa que aqueles que têm mais experiência e escolaridade podem ser requisitados a duplicar trabalho, a retomar o mercado de trabalho, em detrimento da inclusão do jovem. Isso significa condenar as gerações futuras, que é exatamente a oposição a qualquer programa sustentável, social, ambiental e econômico para o futuro. Não tenha dúvida. O que explica que jovens que se formam nas universidades públicas aqui no nosso país, sem oportunidades, vão buscar pesquisa e trabalho no exterior, né? Pois é, exato.
Como é que a gente resolveria isso, Marta? Essa grande distorção que está criada na realidade brasileira. Bom, nesse momento, acho que em primeiro lugar, é a gente sair da pandemia, né? O Brasil é o epicentro da pandemia nesse momento do mundo e me parece que sem a gente vacinar a população, talvez um lockdown nacional, enfim, a gente não vai conseguir retomar a atividade econômica, né? Que acho que é a primeira coisa que deveria estar acontecendo para a gente ver melhoras nessa situação de calamidade muito grave, né? Que a gente vai... O mercado de trabalho é como um espelho, né, da nossa sociedade, enfim, todas as desigualdades raciais, de gênero, geracionais estão representadas no mercado de trabalho nos dados, né? Os dados nos mostram a sociedade brasileira, os dados do mercado de trabalho nos mostram a sociedade brasileira tal e qual ela se encontra na realidade, né? Então, acho que retomar a atividade econômica seria essencial, mas para isso a gente precisa sair da pandemia. Vacinar toda a população brasileira. Então, Joel, me permite uma observação. O grande problema é que nós não estamos conseguindo romper com o paradigma antigo. Então, todo mundo fala numa retomada igual à anterior, o que significa apostar no mesmo. Não tenho a menor dúvida que, diante desse quadro da pandemia, ela está mostrando, sinalizando que nós temos que mudar as mentalidades, né? E pensar numa ruptura em relação ao padrão anterior. Essa ruptura me passaria, na minha reflexão, né, por um programa de renda básica efetivo, que atenda principalmente jovens, negros e aqueles que estão em situação vulnerável, evidentemente. Isso significa avançar naquilo que nós estamos vacilando, taxar, aumentar os tributos das grandes fortunas, realmente ter um programa para valer, né, de mudança de paradigma. Quer dizer, nós temos que pôr o pé no acelerador num programa de distribuição de renda e melhorar os padrões de acesso, como a Marta falou, à escolaridade, porque aquele que não tem propriedade, que é trabalhador, aquele que está vendendo sua força de trabalho no mercado de trabalho, o que vai alterar o valor dessa força é exatamente a escolaridade. Então, nós não podemos ter nenhum jovem fora da escola, garantir o acesso ao nível técnico superior, tá certo? Num programa nacional de desenvolvimento social da juventude. Se não for isso para valer, a gente vai ficar no paradigma anterior, entendeu? Então, não vejo que a gente tenha que retomar. Não, nós temos que romper, transformar e criar um novo parâmetro, entendeu? Acho que por aí. Esse novo paradigma do país vai ser possível diminuir um pouco a desigualdade do país. Só para acrescentar um pouco no teu raciocínio, durante a pandemia, 9 milhões de crianças e adolescentes ficaram fora do ensino online porque não tinham computadores. Agora nós vamos ouvir a Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor com a matéria. A ONU Habitat, ela quer que as cidades liderem caminho para um futuro mais verde após a pandemia. A Rogéria Viana, de Nova York, tem as informações. Beleza. O relatório Cidades e Pandemias por um Futuro Mais Justo, Verde e Saudável descreve como as áreas urbanas têm inovado na crise Covid-19. O documento foi divulgado pelo Programa da ONU para Assentamentos Urbanos, ONU Habitat. A diretora executiva do ONU Habitat, Maimouna Amoni Sharif, disse que 95% de todos os casos foram registrados nas cidades nos primeiros meses da pandemia e que, ao longo da crise global, tem cabido aos governos locais e às comunidades agir de forma rápida e decisiva para impedir a propagação do vírus e garantir uma resposta eficaz. O relatório recomendou ações para uma recuperação saudável com base em evidências de mais de 1.700 cidades.
Segundo o estudo, os padrões de desigualdades devido à falta de acesso a serviços básicos, pobreza e condições de vida superlotadas têm sido os principais fatores desestabilizadores no aumento da escala e do impacto da Covid-19. O chefe de conhecimento e inovação da ONU Habitat, Eduardo Moreno, informou que por conta da pandemia, mais de 120 milhões de pessoas no mundo serão lançadas para a pobreza e os padrões de vida serão reduzidos em 23%. O relatório descreve como um novo normal pode emergir nas cidades onde saúde, habitação e segurança são priorizadas para os mais vulneráveis, não apenas por necessidade social, mas também por um profundo compromisso com os direitos humanos para todos. Isso exige que os governos concentrem-se em políticas para proteger os direitos sobre a terra, melhorar o acesso à água, saneamento, transporte público, eletricidade, saúde, instalações de educação e garantir conectividade digital inclusiva. O relatório recomenda fortalecer o acesso ao financiamento municipal para permitir a criação de uma nova economia urbana que reduza o risco de desastres, bem como abordar as mudanças climáticas, desenvolvendo soluções baseadas na natureza e investindo em infraestrutura sustentável para permitir o transporte de baixo carbono. O documento deixa claro que a maneira como os ambientes urbanos se recuperam da pandemia terá um grande impacto no esforço global para alcançar um futuro sustentável para todos, em linha com a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Da ONU News, em Nova York, Rogéria Viana. Continuamos com o Observatório na Brasil Atual, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Já estamos falando sobre o mercado de trabalho na pandemia com a professora Marta Aguiar de Bergamin e o Arnaldo Nogueira. A Marta é professora de Sociologia e Política na Escola de Humanidades da FESP São Paulo, e o Arnaldo Nogueira, ele é professor da PUC de São Paulo e da Universidade de São Paulo também. Franklin Valverde, bom, na fala do Arnaldo, nessa matéria da Rádio ONU, nós precisamos mudar o paradigma, e a realidade brasileira mostra que as elites e setores importantes da sociedade nem sequer cogitam isso, né? Nem sequer tem um projeto de Estado para o Brasil. É verdade. Eu acho que o projeto de boa parte das elites brasileiras é o projeto da pilhagem, né? Tentar retirar o máximo possível em prol dos seus benefícios, dos seus interesses, e o país que se dane, né? É duro falar isso, mas essa que é a realidade que a gente encontra, infelizmente, no Brasil, né? E isso não é de hoje. Se a gente for ver historicamente, a elite brasileira é uma das piores elites do mundo, porque ela nunca pensa no país, né? Ou seja, ela, de uma certa forma, é um pouco suicida, porque a longo prazo isso vai acabar com ela mesma, porque uma elite que não tenha um país forte, sustentável, não se sustenta, vai ser facilmente dominada pelas outras elites externas. Joel, eu queria aproveitar que você já me chamou e falar também um pouco do nosso canal aberto, né, que o Observatório Terceiro Setor tem, com o seu ouvinte, com a sua ouvinte, com aquele que nos acompanha nas nossas redes sociais e no nosso portal. Nós temos um WhatsApp, um número de WhatsApp, no qual as pessoas podem fazer suas perguntas, seus questionamentos, dar suas sugestões, elogios, críticas, enfim, é um canal aberto com todos e todas. E eu peço que vocês anotem o número desse WhatsApp, né, do WhatsApp que nós temos aí, prefixo 11 aqui de São Paulo, 988512317. Vou repetir, 988512317, prefixo 11 de São Paulo. Está aí o nosso canal aberto e o convite a todos e todas a interagir conosco. E falando em interação, nós do Observatório Terceiro Setor, a cada programa nós costumamos fazer uma enquete, né, relacionada com o tema do programa. E o tema de hoje, nós perguntamos aí, de uma certa forma, para todos e todas, o seguinte: você acredita que a má gestão da pandemia refletiu na economia do país? Olha só os resultados, Joel. Sim, 99%. Apesar disso, a gente vê que, na prática, as pessoas não têm ainda a consciência do isolamento social, da necessidade desse lockdown, pelo menos uns 20 dias de lockdown, para tentar dar uma reduzida drástica na circulação do vírus. Essa é a situação em que o Brasil se encontra. Mas tem um outro aspecto, viu, Franklin? Diga. Pelo menos
até os próprios bolsonaristas reconhecem que nós tivemos um retrocesso com a má administração na pandemia. Sim, Só mas as 1%. soluções estão aí e eles não né? Tem uma solução que pode ser dolorosa, eu reconheço que é dolorosa. Você ficar em casa, sabe, não sair para nada, durante pelo menos, eles falam 15, eu digo 20 dias, para ter até uma margem de segurança aí, né, porque o vírus, até a pessoa detectar que está doente e se curar, e quando não é das piores, digamos, na pior fase da doença da Covid, são os 15 dias. Então, os 20 dias, você impede que esse vírus circule, vai reduzir drasticamente o número de pessoas. E com isso você vai conseguir dar uma administrada na situação, né? Até todo mundo ser vacinado, enfim, né? Mas não, o pessoal vai para a rua, aglomera. Então, quer dizer, a tendência é aumentar cada vez mais. E eu gostaria de retomar, Joel, uma conversa que foi passada no programa de hoje, um tema que eu acho muito importante, a questão da reforma trabalhista. Ela veio, né, lá para trás, ela foi feita, né, dizendo que não, nós precisamos modernizar a máquina, modernizar o mercado de trabalho e tudo mais. E, no entanto, nós nos encontramos com essa situação. Não foi nada modernizado, a máquina está emperrada e nós estamos nessa situação. E quem mais foi prejudicado? O trabalhador. E eu coloco uma questão agora aqui para o Arnaldo e para a Marta. Do ponto de vista, vou me colocar como um trabalhador, claro que sou, do ponto de vista nosso, de trabalhador, o que nós podemos fazer para reverter essa situação? Tá? Por quê? Porque nós tínhamos uma situação trabalhista que não era a ideal, né? Do ponto de vista do trabalhador, não era ideal. E, no entanto, ela piorou tremendamente. Né? Nem o organismo que nós tínhamos para nos defender, que eram os sindicatos, hoje ele está extremamente enfraquecido. Arnaldo, como é que você vê essa situação? Começando com você, depois para a Marta, para dar o fecho. Lembrando, Arnaldo, que a força de trabalho no país está desarticulada, exatamente por causa dessa reforma trabalhista. Né? Que foi exatamente o que eu estava conversando no início do nosso papo. Né? A reforma trabalhista veio a consagrar uma desestruturação, uma desorganização total da capacidade de resistência e resposta, principalmente dos sindicatos constituídos no trabalho formal. Como vocês estão vendo, estão nascendo novos movimentos sindicais, associativos, para representar e defender os trabalhadores que estão já precarizados e, em nome da falácia do empreendedorismo, né, se transformaram em empreendedores obrigatórios. Então, evidentemente, a reforma trabalhista não ampliou a proteção do trabalho, não criou melhores condições, e se aumentou a formalidade, foi para o trabalho parcial e intermitente, que era exatamente o que nós criticávamos, que não havia um compromisso de melhorar a qualidade do mercado de trabalho, como Franklin estava apresentando. Então, as demandas, principalmente do trabalho organizado, não foram nem sequer respeitadas, nem colocada na mesa de negociação, que era, por exemplo, a combinação da ampliação do mercado formal com a redução da jornada de trabalho, sem a redução dos salários. A grande discussão era, para melhorar o equilíbrio do mercado de trabalho, nós teríamos que reduzir as jornadas para quem já estava inserido e ampliar possibilidades de aumentar a formalidade. Por quê? Porque a formalidade implica em proteções muito mais importantes do ponto de vista da decência, do trabalho decente. Essa também é uma luta internacional que passa pela OIT, Organização Internacional do Trabalho, já que vocês mencionaram a ONU, né? A OIT tem uma campanha contra o trabalho infantil, escravo, e pelo trabalho decente. Então, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável têm uns 10 itens voltados para essa questão. Então, nós estamos indo na contramão da história, é isso que o Franklin estava colocando. Nós estamos sob uma condução, uma governança que vai destruir a força de trabalho, né? Que não vai criar expectativas e perspectivas para uma melhora. Então, nós temos que fazer uma reforma da reforma, para não dizer uma revisão absoluta dos eixos
desse golpe trabalhista. É isso que eu queria dizer. O Michel Temer tem que passar para o lixo da história porque ele abriu espaço para um golpe trabalhista. Foi isso que é um pouco a minha visão, bem radicalmente falando, né? E agora eu quero ver a visão da Marta sobre a pergunta do Para mim, discursos e práticas no mercado de trabalho são a mesma coisa, né? Então, quando a gente tem esse discurso do empreendedorismo, de que individualmente cada um vai conquistar a sua empregabilidade, vai, né, conquistar o seu espaço de empreendedor, a gente já tem essa prática, né? As coisas são juntas. Então, acho que uma organização do precariado, né, de buscar... os sindicatos, acho que começam tardiamente a se preocupar com isso, a olhar para essa informalidade, para os informais, né, e buscar que todos estejam nessa luta pelo trabalho, né, por um acesso de mais direitos. Eu não vejo outra maneira de que as pessoas possam acessar mais direitos, como o Arnaldo tinha falado, uma renda universal. A gente experimentou isso na pandemia, de certa maneira, ela é muito eficiente para manter a economia funcionando, né? Então, a gente tem que pensar nisso. O Brasil está muito atrasado numa política de trabalho mais universal, né? Eu acho que os países como a China, como a Alemanha, têm se organizado nessa revolução tecnológica para pensar para frente, e o Brasil, pelo contrário, né, não tem feito absolutamente nada, a gente só tem piorado. Então, a situação do Brasil nessa revolução tecnológica vai ser, depois da pandemia, ainda muito complicada, porque retirou, né, pessoas do mercado de trabalho. Marta, para a gente pensando numa mudança, nós temos que revigorar o movimento sindical. Como os sindicatos se atualizam nessa era digital e apresentam uma contraproposta, né, para essa situação que muito bem o Arnaldo colocou e você também. Eu acho que o que tem de mais interessante são essas novas organizações dos entregadores, né, se organizando, porque os sindicatos não deram conta desses informais, né? Isso já é um processo que vem de algumas décadas, e agora a gente vê uma organização que pode ir acontecendo para que a gente dispute, né? Porque os riscos e os custos do trabalho foram entregues para os trabalhadores, né? Então, essa informalidade significa isso. Você compra o seu carro, aluga o seu carro, a sua moto, financia e vai fazer entrega numa situação não profissionalizada, né, de trabalho, e o Brasil aposta nesse exército de pessoas, no que a gente tem chamado de uberização do mercado de trabalho, né? A aposta tem sido na informalidade, no ganho muito baixo, e a gente vê que isso é o caminho para uma desregulamentação do mercado de trabalho, né, para um acesso de uma renda cada vez menor. As pessoas trabalham cada vez mais e recebem cada vez menos. Ou seja, há uma concentração de renda no Brasil que a gente, pós-pandemia, vai certamente encontrar num limite insuportável, né? Eu acho que a gente vai enfrentar questões muito complicadas. Eu quero um registro seu rápido, porque eu tenho que só para dar um dado, a Marta tem razão, até 2014, as negociações salariais estavam acima da média da inflação. A partir daí, despencaram as negociações exatamente pelo enfraquecimento dos sindicatos. Então, a Marta tem razão, os sindicatos, para recuperarem o espaço perdido, vão ter que repensar a própria estrutura sindical e caminharmos no sentido de representação mais geral dos setores econômicos e sociais, com sindicalismo mais amplo e aberto a todos os trabalhadores, informais, por conta própria, entregadores e etc. É por aí que a gente vai redesenhar uma capacidade de resistência à destruição da força de trabalho em curso, em curso. Você quer ficar informado sobre projetos, causas sociais e direitos humanos? Siga o Observatório Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhe informações do Brasil e do mundo. No Instagram, @Observatório 3 Setor, e no Facebook, facebook.com
youtube.com/Observatório 3 Setor. Nossos programas de rádio estão disponíveis também no canal do YouTube do Observatório. Lá você encontra lives, entrevistas e quadros de como você sabia e você conhece, que mostram aspectos ignorados da história e refletem sobre a sociedade brasileira. Basta buscar por Observatório 3 numeral Setor, repetindo, Observatório 3 numeral Setor. Vou retomar uma colocação que você fez, Marta. Olha só, o percentual de mulheres brasileiras que trabalhavam ou buscavam trabalho no terceiro trimestre de 2020 caiu ao mesmo nível de 30 anos atrás, com 45%. Depois de se manter bem acima dos 50% ao longo de todos esses anos, segundo dados da PNAD contínua. Nesse cenário, 8 milhões e meio de mulheres deixaram a força de trabalho ao longo desse período. Ao comparar os números com o primeiro trimestre de 2020, antes dos efeitos da pandemia, o número de trabalhadoras fora da força de trabalho teve um incremento de 7 milhões de mulheres. Ou seja, entrou 7 milhões e saiu 8 milhões e meio. Quer dizer, ainda... Olha, com essa situação, Marta, a mulher foi o grupo mais atingido na pandemia, junto com as crianças, né? Com as crianças e os jovens. Agressões, né, físicas contra a mulher, aumento do trabalho, porque ela teve que cuidar de casa e ainda realizar seu trabalho em home office. Enfim, como fazer, que políticas públicas seriam necessárias para resgatar esses 8 milhões e meio de mulheres que perderam emprego na pandemia? Eu acho que a gente está num momento terrível, né? Porque não é só uma reprodução da desigualdade social, né? A gente está produzindo novas desigualdades, né? Eu acho que as mulheres foram, de fato, as mais atingidas nisso, e a gente retorna numa situação inimaginável, né? Em que as mulheres vão se encontrando fora do mercado de trabalho, mas chefiando suas famílias, uma situação de fome, de calamidade, e a gente tem uma reprodução social, então, muito prejudicada, né? Porque as crianças vão se encontrando numa situação de fome, fora da escola, enfim, né? Então, mas a minha preocupação nesse momento é que a gente piorou, né? A gente está produzindo novas desigualdades. E aí, sei lá, um governo de extrema-direita me parece que aposta nessa situação mesmo, contra as mulheres, contra as negras, os negros, né? A situação que a gente está vivendo. Então, as políticas públicas precisam existir, mas talvez a gente precise de um governo, né? De um governo que não provoque só morte, que provoque... que goste do Brasil, que aposte em que todos vão fazer parte, né? Não me parece que seja o momento que a gente está vivendo. Antes de ouvir o Arnaldo, agora eu vou ouvir as notícias de destaque, né? Vou apresentar a vocês e aos nossos ouvintes as notícias de destaque do site do Observatório do Terceiro Setor com o Franklin Valverde. Franklin. Vamos lá, o nosso site, nós temos muitas matérias importantes que eu convido a todos e a todas para visitarem e degustarem, lerem essas matérias aí que são muito importantes. Nós temos matérias como, por exemplo, a Covid-19 já matou mais militares brasileiros, atualmente com a Covid, do que durante a Segunda Guerra Mundial, que foi o maior conflito bélico que o Brasil participou, né? Logo depois da Guerra do Paraguai, claro. Tá? Temos também matérias que mostram que os hospitais públicos brasileiros só atendiam contribuintes que eram vinculados à Previdência, isso na época da ditadura. Não existia o SUS, que é um sistema fantástico que está aí, o mundo inteiro elogia. E a matéria que eu quero destacar, Joel, é Ignorados pela História. Conheça inventores negros que ajudaram o mundo. Recomendo a leitura dessa matéria, que mostra que muitas das coisas que temos no nosso cotidiano foram criadas ou aprimoradas por inventores negros, incluindo escravizados. A influência deles passa por itens como lâmpadas, elevadores, máquinas de costura, semáforos, enfim, eu vou destacar entre eles um afro-americano chamado Benjamin Montgomery. Ele nasceu na escravidão em 1819 e inventou a hélice de barco a vapor, projetada para águas rasas. Essa invenção foi muito importante, muito valiosa, pois ela facilitou a entrega de alimentos e outros gêneros de primeira necessidade. O Montgomery tentou solicitar a patente desse seu invento. No entanto, o pedido foi rejeitado devido a ele ser um escravizado.
Tá? Eles rejeitaram o registro da patente. E o sistema de patentes, que começou oficialmente em 1797 nos Estados Unidos, não estava aberto aos afrodescendentes nascidos escravos, pois não eram considerados cidadãos. Olha só que absurdo que é a história. Ele era um cidadão para criar, para melhorar a vida de todos e todas, mas na hora de ter reconhecido o seu trabalho, simplesmente ele era ignorado. Essa matéria que eu destaco do nosso portal, além de muitas outras que convido a todos e a todas a entrarem no observatório 3setor.org.br e ler um conteúdo que nós temos que, modéstia à parte, é de primeira qualidade. Muito bem, tá aí. Ô, Arnaldo, eu vou resgatar, a gente falou da desigualdade no mercado de trabalho no início do programa, eu vou resgatar uma informação aqui. Dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados sobre os empregos formais, exemplificam a desigualdade no mercado de trabalho brasileiro. De abril a dezembro, os 9 meses sobre a crise sanitária. O saldo de vagas ficou positivo em 168 mil para eles. As mulheres tiveram 94,9 mil colocações eliminadas. Já dados do IBGE de 2019 indicam que mães com filhos de até 3 anos participam menos do mercado de trabalho. A ocupação das mulheres pretas ou pardas com crianças nessa faixa etária foi de 49,7% em 2019. Entre mulheres brancas, o percentual ficou bem mais alto, foi de 62%. Aí, essa desigualdade, eu acho que antes de repercutir com a Marta, eu gostaria de falar, porque passa por nós, homens, também, se conscientizarmos dessa situação e produzir uma mudança. Arnaldo, como é que você vê esses dados? Então, como o nosso tema é o mercado de trabalho, o que é o mercado de trabalho, né? Onde a força de trabalho vai disputar um espaço. Então, a gente percebe claramente que a dinâmica do mercado, ela é irregular, ela é desigual, quem leva vantagem são os mais qualificados, os mais poderosos e assim por diante. Então, nós estamos exatamente discutindo que se não tivermos intervenção nesse mercado de trabalho, políticas públicas que favoreçam aqueles que estão sendo desfavorecidos nesse movimento do mercado, a gente não corrige. Porque está sob o comando da política econômica no Brasil uma visão liberal conservadora de que o mercado tem capacidade de se autorregular. Nós estamos mostrando na prática que o mercado de trabalho ele se autorregula multiplicando desigualdades. Ele não tem qualquer compromisso social com a democracia, com a igualdade. Ele vai na lógica do interesse econômico, ou seja, quem é mais competente, quem tem mais mérito, quem é mais forte, leva o jogo do mercado. E é isso que nós estamos assistindo, tanto para os negros, os pretos, como para as mulheres, como para os mais jovens. A Marta falou tudo, ou a gente desenha políticas públicas para reduzir as desigualdades, ou nós vamos nos movimentar desse modo, aonde lá daqui 10 anos nós vamos estar discutindo a mesma coisa, né? Esse que é o grande problema. Então nós precisamos de uma transformação política, social e econômica profunda no país. Eu espero que... Isso foi provocado, Arnaldo, pela essa onda neoliberal de há muitos anos, né? Pois é. Não só aqui no Brasil, no planeta. Marta, a gente está falando das mulheres, mas as mulheres negras e pardas sofrem mais. Pois é. Não só em casa, mas no mercado de trabalho também, né? E com filhos, né? Enfim, são as franjas do mercado de trabalho, né? As mulheres negras se encontram sempre em pior posição, né? Quando a gente vai olhar qualquer indicador, elas se encontram em pior situação. E a gente sabe que a diversidade nas empresas, ela é lucrativa, ela é interessante para dentro e para fora, né? Socialmente, todos ganham, né, com a diversidade, mas eu acho que é isso. Nesse momento de pandemia, tem se aproveitado para piorar, né, a desigualdade racial, de gênero, geracional. A gente está numa calamidade, né? Porque a gente tem a impressão que as coisas iam avançando e a gente ia sempre melhorar esses indicadores, né? Ou seja, melhorar a desigualdade brasileira, mas não funciona assim. A gente descobriu agora, quer dizer, a gente sabe, mas
a gente ainda tem um modo talvez bastante positivista de olhar para a sociedade, achando que vai sempre progredindo, mas não é assim, né? A gente tem que produzir políticas públicas, olhar para esses processos o tempo todo, para que melhore, né? Senão, é isso, há uma tendência de que as pessoas que estão mais frágeis, que são as mulheres negras, né, vão ser as primeiras a perder a sua renda, perder seus trabalhos e ter questões com os filhos, com a escola, com acesso à saúde e tudo mais, né? Então, a gente teria que estar fazendo políticas contínuas, né, para essa melhora, coisa que a gente não está fazendo, né? O Frank Valverde tem umas informações sobre o projeto do Observatório do Terceiro Setor, que é o Observatório em Movimento. Conta um pouco, Franklin. É verdade, Joel. Esse nosso projeto, Observatório em Movimento, ele surgiu para ser discutido um pouco, para ser colocado à baila, questões importantes de como nós podemos passar melhor nesse período de pandemia que nós estamos vivendo e principalmente também como nós vamos viver após pandemia, porque com certeza depois da pandemia o mundo será outro, totalmente diferente daquele antes da Covid-19. Não dá para querer falar, vamos voltar ao normal. A volta será diferente. Esqueçam, porque não teremos um mundo como era anteriormente. Isso realmente é um marco, vai ser um marco doloroso demais, mas vai ser um marco na mudança da história da humanidade. E para fazer essa discussão, nós estamos chamando uma série de especialistas que vão discutir, debater, dar dicas sobre como melhor passar por esse momento que nós estamos vivendo. Para isso, eu convido a todos e a todas que visitem o nosso site, www.observatório3.org.br, 3 em numeral. E também as redes sociais, nossas redes sociais. Nós estamos também nas redes sociais, seja no facebook.com/Observatório 3 Setor, no Instagram, @Observatório 3 Setor, youtube.com/Observatório 3 Setor. Eu queria retomar uma discussão que me parece muito importante. Lembrando para você, Frank, que nós temos mais 10 minutos. 10 minutos, então rapidinho, vamos lá, rapidinho. Na verdade, o empreendedorismo é uma coisa que já vinha antes da pandemia, né? E um pouquinho antes da pandemia surgiu um outro tema meio camuflado dentro do empreendedorismo, que era a uberização, né? O Uber dentro do mundo, né? Agora, eu sempre ficava com essa questão lá para trás, antes do Uber, né? Se todo mundo for empreendedor, todo mundo for empresário, como é que faz, né? Quem que vai... né? A ideia é você ser um empreendedor, você ser empresário de você mesmo. E aí isso vem sempre na ideia do Estado mínimo, tá? Do Estado mínimo. Eu coloco a questão para vocês. Não está na hora de a gente retomar o Estado necessário e esquecer um pouco esse discurso neoliberal do Estado mínimo? Marta, começando por você. Antes de a Marta responder, eu queria colocar uma situação sobre a indústria brasileira. A saída da Ford do Brasil, anunciada em janeiro, foi um golpe na indústria brasileira. Mas é importante lembrar que a situação não começou com a pandemia. Desde 2018, ao menos 15 multinacionais de vários setores deixaram o país no momento mais dramático para o setor industrial, com o fechamento de fábricas e empregos entre 2000 e 2019. A participação da indústria no Produto Interno Bruto, o PIB, encolheu, ficando em 10,1%. Com a pandemia, ficou mais baixo dos 10%. Pela primeira vez entre janeiro e julho de 2020, é a menor participação do setor desde 1947, segundo o Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial. Tá aí, a pergunta do Frank, queria dar essa informação para a gente dar um quadro da nossa realidade, né, da nossa economia, e eu queria que vocês respondessem rapidamente a resposta do Frank para a gente fechar o programa. A gente tem desindustrializado no Brasil, né? E nesse momento esse processo se acelerou ainda mais, né? Então a uberização do mundo do trabalho se apresenta como uma certa solução, tem esse discurso do empreendedorismo, né? Do empreendedor de si. Eu acho que esses discursos neoliberais, eles estão entranhados em todos nós, né? Eles são muito fortes, Estou aqui preparando a aula da semana do Dardot e do Laval, acho que de fato tem uma nova razão do mundo mesmo, né, neoliberal, que toma todos os pensamentos sobre os discursos e as práticas do mundo do trabalho, né? Então, os jovens já têm se preparado, os que podem, né, para não se fixar em uma única atividade, eles vão exercer várias atividades diferentes ao longo da vida. Eu acho que isso já vai sendo incorporado, né? Porque os trabalhos
por projetos, não temos mais emprego CLT, né, de longo prazo. Então, a gente tem um pensamento de curto e médio prazo, que é uma lógica neoliberal de organização da vida, né? Então, acho que a gente teria que estar investindo em que as pessoas trabalhem com o que elas gostem, investindo num sentido do trabalho mais forte, né? Acho que a gente está na contramão disso. E como resgatar nossa humanidade, o lúdico da existência humana, num ambiente como esse, Marta? Eu acho que eu vejo a cultura como um campo que tem sido muito atacado, né? Mas tenho pesquisado sobre isso. O campo da cultura é um campo muito forte no Brasil, né? Que emprega ou gera renda para milhões de pessoas, e a gente teria que, acho que, investir aí, né? Porque as pessoas daí podem se encontrar em atividades interessantes. Seria a ocupação do tempo livre que o Lafarge, lá, há 200 anos atrás, falava. Arnaldo, rapidamente quero te ouvir. Pois é, o Franklin acho que fez uma pergunta muito importante. Eu sou professor do mestrado profissional em empreendedorismo da Universidade de São Paulo, chamado MPE, e nós estamos lá realizando um trabalho diretamente com empreendedores que passam por uma peneira de de 30 para 1 para entrar numa vaga. Então, a gente pega uma turma muito qualificada, que tem a perspectiva do empreendedorismo. E, exatamente, eu trabalho com uma discussão das transformações do trabalho nos novos modelos de negócios. E a última coisa que os novos empreendedores pensam é no mundo do trabalho, por incrível que pareça. Eles estão pensando no negócio, na inovação, na tecnologia, mas não estão pensando em inovação no campo do trabalho, no campo das relações de trabalho. Então, é um descompasso e, evidentemente, como pesquisador da Universidade de São Paulo, a gente tem que colocar o dedo nessa ferida, porque há muita confusão, como a Marta apontou, sobre o termo e o conceito do empreendedorismo. Você não pode chamar o entregador de comida de empreendedor. Você não pode chamar o trabalhador por conta própria de empreendedor. O empreendedor é aquele que cria ideias novas, radicaliza, muda o setor econômico. No entanto, na ideologia neoliberal, todo mundo se transformando em empreendedor é o melhor dos mundos. Por quê? É o mundo do mercado, é aquela autorregulação do mercado. E isso, evidentemente, se transformou numa ideologia dominante no contexto atual, que nós temos que desmistificar e desconstruir, porque isso apenas ajuda a confusão a se estabelecer e a gente abrir mão de políticas regulamentadoras exatamente para separar o joio do trigo, como a gente diz, né? Então, é isso. Nós precisamos fazer uma crítica à ideologia do empreendedorismo e realmente valorizar aqueles que estão criando ideias novas, trazendo novos projetos, novos negócios, mas tem que trazer junto uma inovação social e trabalhista também, porque senão fica a dever. Muito bem. Antes de fechar o programa, rapidamente, no ping-pong aqui, Arnaldo, na pós-pandemia, do que mais você tem medo? Eu tenho medo da perda das vidas e do aumento sem medidas da desigualdade, como nós já alinhamos aqui, eu e a Marta, e também na preocupação do observatório, né? Perder vidas e aumentar a desigualdade é o grande risco para o futuro imediato que nós temos aí. Marta, seu maior medo? Acho que passa por aí um esgarçamento do tecido social, né? Como os sociólogos gostam de dizer. Acho que a gente vai ficando muito insensível à morte, às desgraças, e isso é muito perigoso para a sociedade brasileira, né? Eu tenho medo que a gente entre no autoritarismo e essas situações vão piorando, né? Um autoritarismo ainda maior. Acho que a luta política vai ser muito grande no pós-pandemia.
O Observatório na Brasil Atual está terminando. Agradeço a presença de Marta Aguiar de Bergamin, professora de Sociologia e Política na Escola de Humanidades da FESP São Paulo. Arnaldo Nogueira, pesquisador em Relações de Trabalho e professor da PUC e da USP. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, às 9 horas, acompanhe o nosso programa Brasil Cidadão, sempre com assuntos importantes da atualidade. E nós ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você ouviu na Brasil Atual mais uma edição do Observatório do Terceiro Setor, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.